Bioquímica. Vamos iniciar pelos carboidratos. Os carboidratos, que também são conhecidos como hidratos de carbono, glicídios e açúcares, são compostos de função mista, podendo ser um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona, ou qualquer outro que, ao sofrer hidrólise, se transforme num composto desse tipo. Então, temos aqui o exemplo da glicose, que é um poliálcool aldeído. Poliálcool porque tem várias hidroxilas e tem o grupo aldeído. E temos a frutose, que é o exemplo de um poliálcool cetona, várias hidroxilas e o grupo cetona. Dentre os carboidratos, vamos iniciar pelos monossacarídeos, que são a unidade básica de carboidratos e, portanto, não sofrem hidrólise, porque já são a menor unidade de carboidrato. Possuem apenas uma estrutura poliálcool aldeído ou poliálcool cetona, como mostrado aqui nesses exemplos. Aqui temos uma aldotriose, tá? Por que que é aldo? Porque tem um grupo aqui aldeído. Tri, porque tem 3 carbonos, e ose, porque é o sufixo de carboidrato. E temos aqui uma cetopentose, tá? Aqui o grupo cetona, por isso que é ceto, pente, porque tem 5 carbonos, e ose, porque é o sufixo de carboidratos. Vamos às estruturas das oses. Como vocês podem observar, aqui é a glicose na sua forma aberta. Ela pode sofrer a ciclização e sua cadeia vai se fechar, formando um ciclo, que é chamado de ciclofuranose, tá? Nesse caso, a ciclização ocorreu com a oxidrila do carbono 4, que é essa aqui, dando origem a um anel de 5 átomos, que é 4 carbonos e um oxigênio, como mostrado aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos e um oxigênio. Como esse anel lembra o composto denominado furano, que é este aqui, a forma cíclica é chamada de furanoica ou furanose, tá? Tá aqui, mostrado nesse exemplo. Também pode acontecer da ciclização ocorrer no OH do carbono 5, tá? Formando a glicopiranose, tá? A ciclização pode ocorrer também com a oxidrila do carbono número 5, esse aqui que eu falei. Como esse anel lembra o composto denominado pirano, que é este, essa forma cíclica é denominada piranoica ou piranose, tá? Por isso, glicopiranose. Temos também os oligossacarídeos, tá? Eles sofrem hidrólise, né? Diferente lá dos monossacarídeos que não sofrem hidrólise. Aqui eles sofrem hidrólise em meio ácido, produzindo um número pequeno de unidades de oses, que são os monossacarídeos, iguais ou diferentes. Então, os oligossacarídeos se dividem formando algumas unidades de monossacarídeos, como é o exemplo aqui, da rafinose, quando sofre hidrólise, tá? Vai formar o quê? A glicose, frutose e galactose, que são monossacarídeos. Temos também aqui o exemplo da sacarose, tá? Que é um oligossacarídeo, que quando sofre hidrólise, forma os monossacarídeos glicose e frutose. E temos os polissacarídeos, que sofrem hidrólise em meio ácido e produzem um número grande de unidades de oses, que podem ser iguais ou diferentes. Então, poli, significa várias unidades, tá? Como, por exemplo, temos o polissacarídeo celulose, que quando sofre hidrólise vai formar N moléculas de beta-glicose, então várias moléculas. Temos também o agar-agar, que quando sofre hidrólise, forma N moléculas de galactose. Vamos aqui aos principais carboidratos. O primeiro e mais conhecido é a glicose, que a glicose é usada na alimentação, na fabricação de doces e balas. Também é chamado de açúcar do sangue, pois é o açúcar mais simples que circula em nossas veias, tá bom? Então, tá aqui a estrutura da glicose.
Um exemplo, né, onde a gente pode encontrar a glicose, são naqueles soros glicosados que a gente toma quando está internado. Então, são encontrado a glicose neles. Temos também a sacarose, que é um disacarídeo. Disacarídeo significa que vai formar 2 monossacarídeos, né? Tem a fórmula C12H22O11 e é encontrado principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba. Estruturalmente, a sacarose resulta da condensação de uma molécula de glicose e uma frutose, que são 2 monossacarídeos. Também é chamado de açúcar da cana ou o açúcar comum, tá? Então, está aqui a estrutura dele, ó, formado por uma glicose e uma beta-frutose. Quando sofre hidrólise, ó, se separa e forma 2 monossacarídeos. Aqui nessa imagem são os cristais de açúcar vista ao microscópio. Temos a lactose, tá? Outro exemplo de carboidrato. Ele é um disacarídeo também e tem fórmula C12H22O11. É encontrado no leite e resulta da condensação de uma molécula de alfa-glicose com uma beta-galactose. É um açúcar redutor que, sob a ação de certos micro-organismos, dá origem ao ácido lático, substância que provoca o azedamento do leite. Então, está aqui a lactose, que é formada por 2 monossacarídeos, que é a glicose e a galactose, né? E é encontrado principalmente no leite. Temos a celulose, que é um polissacarídeo, ou seja, é formada por várias unidades de monossacarídeos, de fórmula C6H10O5N, né? São N vezes, que atinge massas moleculares da ordem de 400 mil unidades. A celulose existe praticamente em todos os vegetais. O algodão, por exemplo, é celulose quase pura. A celulose é formada pela condensação de um grande número de moléculas de beta-glicose. Tá? Então, está aqui a estrutura da celulose. Então, é formada por várias unidades dessa aqui, que são beta-glicose. E é encontrada, né, é praticamente o algodão puro, a celulose. A outra classe, né, que vamos estudar são os lipídios. O lipídio é todo éster que, ao reagir com água, ou seja, sofrer hidrólise, forma um ácido graxo superior e um monoálcool graxo superior, ou um poliálcool, que é a glicerina, e eventualmente outros compostos, né? De modo bastante amplo, o termo lipídio ou lípidos é do grego lipos, que significa gordura, e engloba todas as substâncias gordurosas existentes no reino vegetal e animal. Alguns exemplos bastante comuns são os óleos e as gorduras vegetais e animais, que têm grande importância na alimentação e na constituição das células vivas. Aqui está mostrando alguns alimentos que possuem lipídios, tanto de origem animal como de origem vegetal. A primeira classificação que a gente vai ver são os glicerídeos. Então, eles são triésteres, formados a partir de 3 moléculas de ácido graxo superior, que podem ser iguais ou diferentes, e uma molécula de triálcool-glicerina, que é o propano-triol, como mostrado aqui, ó, na reação. Está aqui a glicerina reagindo com o ácido graxo, formando, ó, o glicerídeo, que é essa estrutura, mais água, tá? A água vem daqui, ó, vem um hidrogênio de cada OH da glicerina e um OH do ácido graxo, ó, formando aqui H2O, que é a água. O glicerídeo formado pode ser um óleo ou uma gordura, conforme as características dos radicais, R1, R2 ou R3. São esses R aqui, ó. Dependendo da substituição desse R, é que a gente vai saber se é um óleo ou gordura. Consideradas a 25 graus Celsius e 1 atm, né? São considerados óleos, né? São derivados predominantemente de ácidos graxos insaturados. O que é insaturado mesmo é quando contém ligações duplas ou triplas. E apresentam-se na fase líquida em condições ambientes. E são gorduras
quando são derivadas predominantemente de ácidos graxos saturados, ou seja, só tem ligações simples entre carbonos, e apresentam-se na fase sólida em condições ambientes. Como a insaturação é a única diferença química entre o óleo e uma gordura, é possível transformar óleos em gorduras pela adição catalítica de hidrogênio, método que a indústria utiliza para fabricar margarina ou gordura vegetal a partir de óleos vegetais, como é mostrado aqui na reação. Ó. Temos o óleo, que é uma gordura insaturada, né? Porque tem uma ligação dupla. Ela vai sofrer uma reação de adição de hidrogênio, aqui os hidrogênios, vai entrar em cada um dos carbonos e desfaz a ligação dupla. Portanto, forma a gordura. Então, é assim que se transforma um óleo em gordura. O óleo que é líquido, a gordura que é sólida. Temos também a reação de saponificação dos glicerídeos, né, que é uma reação com bases fortes, que no caso aqui ó, foi usado o hidróxido de sódio, né, cujo nome lembra a fabricação de sabão, que é realmente o que acontece. Então, glicerídeo, né, um óleo, quando reage com uma base forte, vai formar o sabão e glicerina. Tá? Os sabões eles são misturas de sais de ácidos graxos, que é esse aqui. Os mais comuns são os sabões de sódio, os de potássio são mais moles ou até mesmo líquidos. E a glicerina, essa aqui que também é formada, é usada em sabonetes e em cremes de beleza como umectante, né? Que são aqueles que a gente usa para manter a umidade da pele. Outra classificação dos lipídios são os cerídeos. Os cerídeos são ésteres formados a partir de um ácido graxo superior e de um álcool graxo superior. Exemplo aqui é o palmitato de cerila, que é a cera de palmeiras, e o cerotato de cetila, que é a cera de lã. Né? Outro exemplo aqui que eu estou mostrando nessa reação, né? Que é uma reação do ácido palmítico com o álcool mericílico, que forma o palmitato de mericila, que é encontrado nos favos da cera de abelha. Ó, esse cerídeo aqui. E temos também os esteroides. Os esteroides são compostos que possuem em comum uma mesma estrutura de hidrocarbonetos que contém 17 átomos de carbono ligados na forma de 4 ciclos, com grupos funcionais diversos, podendo ser álcool, cetona, enol, ácido carboxílico, etc. Que é essa estrutura aqui, ó. É a estrutura básica de um esteroide. São os 4 ciclos unidos entre si, contendo um total de 17 átomos de carbonos. Alguns exemplos importantes de esteroides de ocorrência natural são o colesterol e os hormônios sexuais masculino, que é a testosterona, e o feminino, que é o estradiol. Quantidades bem pequenas dessas substâncias apresentam uma grande atividade biológica no organismo humano. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês o colesterol, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Então, observe que ele tem um núcleo básico, que são esses 4 ciclos que eu já mostrei. Aí tem as ramificações, que são os grupamentos extras. Então, todas as células do corpo humano, principalmente as do fígado e do intestino, podem sintetizar o colesterol, que também pode ser obtido por meio da alimentação. Ele é encontrado em carnes, na nata, manteiga e ovos. Quanto mais colesterol o corpo absorve na dieta, menos ele produz e vice-versa. O colesterol também é encontrado no cérebro e no tecido nervoso, onde forma parte da mielina, que é a membrana estável que reveste as células nervosas. Ele é precursor, ou seja, ele forma outros esteroides, como, por exemplo, a vitamina D e os hormônios sexuais, que é a testosterona, que é o masculino, e o estradiol, que é o feminino. E temos os hormônios sexuais. A função dos hormônios é levar a informação de um órgão para outro, integrando a regulação às várias funções do organismo. A testosterona é o principal hormônio masculino.
Já o estradiol, ele é produzido nos ovários a partir da testosterona e é a base dos hormônios sexuais femininos, que são denominados de estrógenos, como a progesterona, por exemplo, que está relacionada ao ciclo menstrual. E vamos agora aos aminoácidos e proteínas, tá? Aminoácidos são compostos que apresentam função amina e ácido carboxílico. Amina, NH2 e o ácido carboxílico COOH. Como mostrado aqui, ó. Aqui tem a glicina. Observe que tem o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Por isso esse nome, aminoácido. E aqui temos o exemplo da alanina. Já a proteína são macromoléculas resultantes da condensação de moléculas de alfa-aminoácidos através da ligação peptídica. Então, a proteína, elas são formadas pela união de vários aminoácidos através de uma ligação chamada ligação peptídica. Que exemplos de algumas proteínas? Temos a insulina, que é um hormônio, a quimiotripsina, que também é um hormônio do pâncreas, a albumina, que é encontrada no ovo, a hemoglobina, que é encontrada no sangue, e a caseína, que é encontrado no leite. Então, como as proteínas são formadas a partir de ligação peptídica, vamos entender o que é essa ligação. É a ligação entre o grupo ácido, que é o COH, de uma molécula, e o grupo básico, que é o NH2, da outra molécula do aminoácido. Então, aqui, ó, temos um aminoácido aqui e aqui outro aminoácido. Essa parte aqui de um aminoácido reage com o grupo amino de outro aminoácido. Como é que acontece? Ó, vai sair uma molécula de água, aqui, ó, OH mais H forma água. Então, esse nitrogênio vem e se junta aqui, ó, formando, tá aqui, a proteína, tá? Olha aqui a ligação, ó. Então, a ligação peptídica é entre os dois grupos. Aqui é na forma ilha aberta, que é a mesma coisa desse aqui. O composto orgânico formado é um peptídeo ou péptido, que pode ser chamado de dipeptídeo, tripeptídeo ou polipeptídeo, conforme resulte na união de 2, 3 ou muitas moléculas de aminoácido. E é exatamente esse tipo de ligação que produz as proteínas, como eu falei. Juntamente com os carboidratos e lipídios, as proteínas constituem a alimentação básica dos animais. No entanto, podemos dizer que elas são ainda mais importantes, pois são fundamentais na estrutura, no funcionamento e na reprodução de todas as células vivas. Aqui, ó, nessa figura, mostra a importância das proteínas na formação do corpo humano. Cerca de 15% da nossa massa é representada pelas proteínas. Então, ó, podemos observar que praticamente todo o corpo é formado por proteína. O cabelo é formado por proteína. A enzima amilase é uma proteína. A pele contém proteínas. As fibras nervosas, as unhas, os tendões, as fibras musculares, a hemoglobina, o hormônio insulina. Então, existem várias partes do corpo. Na composição em massa de um ovo de galinha, por exemplo, temos, ó, proteína aqui, 16% na gema e 11% na clara. Por isso, aquelas pessoas que fazem exercício e querem aumentar a sua massa muscular, eles consomem muito ovo. Por quê? Porque ela é uma ótima fonte de proteína. A classificação das proteínas. Podem ser proteínas simples ou proteínas complexas. As simples são formadas exclusivamente por aminoácidos, que é o que acontece na albumina do ovo e na globulina do sangue. Já as proteínas complexas são formadas por cadeias de aminoácidos ligadas a outros grupos diferentes, como, por exemplo, a glicoproteínas, que vai conter carboidrato, as lipoproteínas, que tem lipídio, fosfoproteínas, que vai ter um grupo com fósforo, a cromoproteína, que vai ter, por exemplo, a hemoglobina ou a clorofila, e temos a nucleoproteína, que vai ter um ácido nucleico. Quanto à estrutura da proteína,
tá? A primeira delas pode ser a estrutura primária, que é a própria cadeia peptídica formada pela sequência de aminoácidos iguais ou diferentes entre si. Então, são só os aminoácidos ligados entre si, tá? Pela ligação peptídica. Essa é a estrutura primária. A estrutura secundária é uma das estruturas secundárias possíveis, é a estrutura primária enrolada em forma de espiral ou mola helicoidal. Essa estrutura existe na queratina, que é formadora de nossos cabelos e da lã dos animais. Então, é como se você pegasse a estrutura primária e enrolasse, tá? Essa estrutura. Temos a estrutura terciária, que é a disposição da espiral ou da folha anterior, que é a estrutura secundária, dobrada sobre si mesma. Essa estrutura resulta de ligações especiais em pontos bem definidos da espiral, que são estabelecidos às vezes até por átomos de enxofre e de metais que existem em certas proteínas. Então, a estrutura terciária é a estrutura primária enrolada. Já a estrutura quaternária resulta da reunião de várias estruturas terciárias, que em conjunto assumem formas espaciais bem definidas. Por exemplo, a hemoglobina é formada pela reunião de 4 estruturas terciárias, existindo entre elas o grupo prostéticos, que é M, formado por um átomo de ferro, como mostrado aqui, ó. E aqui o átomo de ferro. E temos a desnaturação proteica. É interessante notar que em certas proteínas, como por exemplo a hemoglobina do sangue, só são ativas quando têm estruturas terciárias e quaternárias bem definidas. Um aquecimento ou uma variação de pH podem alterar essas estruturas. Desse modo, a proteína perde sua ação fisiológica e dizemos que ela foi desnaturada. Nesse processo, a proteína perde a estrutura quaternária, terciária e, às vezes, até a secundária, sem, contudo, perder a primária, pois é a primeira estrutura que ela pode ter. Então, não tem como perder a primária. Então, está aqui como mostrar nessa imagem, ó. Aqui está a estrutura tridimensional de uma cadeia proteica. Ela sofre a desnaturação e perde a sua estrutura. A desnaturação ocorre, por exemplo, com a proteína de um ovo. Quando ele é cozido ou frito, é por isso que a clara torna-se branca, ela não é transparente. Então, quando é cozido, ela fica branca. Então, houve uma desnaturação da sua proteína. Ocorre também quando ferve o leite, né? Quando forma a nata, ela é uma proteína desnaturada. Que foram as referências utilizadas e até a próxima aula. Tchau, tchau.